Estamos de volta com Mulher Demais desta quarta-feira. Para você que está chegando agora, raiou um excelente dia para você. Hoje, o assunto no quadro Seu Direito são as férias. Um assunto que geralmente também rende muitas dúvidas, né? E são várias aqui no nosso WhatsApp. Eu já adiantei algumas aqui para o nosso advogado, Dr. Daniel Rocha. Vamos trazer as perguntas aqui do Zap do MD. O Paulo de Campina Grande quer saber o seguinte: se o funcionário quiser vender mais de 10 dias de férias, a empresa tem a obrigação de comprar? Não, ela não tem a obrigação e, além disso, sendo assessor de uma empresa como essa, eu diria para a empresa não comprar de forma alguma, porque a CLT estabelece como limite 1/3 de férias. Sim. Porque o objetivo das férias é que o empregado efetivamente desconte e não que venda 15, 12, 13, 17 dias. O limite que a CLT estabelece são 10 dias. Então, mesmo que o empregado peça mais, uma orientação para a empresa, no caso, seria que não compre, limite os 10 dias, infelizmente, para evitar problemas para a empresa. Certinho. Nossa telespectadora disse que a mãe dela trabalha em uma casa de família, dorme lá, ela folga 2 vezes por mês, mas nunca tirou férias, pois são crianças pequenas, ela cuida de 3 crianças. Mas essa pessoa, ela não trabalha com carteira assinada e já são 8 anos de trabalho. E aí, doutor, como é que fica essa situação? E aí, para ter direito não só às férias, mas a outras verbas que certamente não estão sendo cumpridas, inclusive o descanso semanal remunerado, que ela está dizendo que só são 2 por mês, teria que ser no mínimo 4, né? Toda semana tem que ter no mínimo 1 descanso semanal. Ela vai ter que recorrer à Justiça do Trabalho para obter, primeiramente, o reconhecimento do vínculo e depois todas as verbas que não foram pagas nesse período. Certinho. Mais uma dúvida aqui, ó. O empregado é obrigado a comparecer à empresa para trabalhar no seu período de férias, se assim a empresa solicitar? Não, nesse caso, o empregado, quando está em férias, ele deve permanecer em férias. Caso por um acaso ocorra dele voltar para as férias, voltar a trabalhar por alguma urgência, algum fato que realmente impossibilite que ele permaneça fora do serviço, esse período de férias vai ser interrompido, ele vai voltar ao trabalho normal e depois vai ter que retornar às férias. Ele não pode ter esse período, não gozado das férias. Sim. Agora, num caso de negativa, digamos que esse trabalhador esteja viajando e a empresa solicita por uma urgência que seja, mas ele está impossibilitado de voltar. Se por acaso, depois disso, aconteça uma demissão, é por justa causa? De jeito nenhum, de jeito nenhum. A empresa não pode fazer com que o empregado volte se ele não tiver condições. Em um caso de uma possibilidade, o empregado poderia até voltar, até mesmo porque é uma obrigação dele executar o serviço em caso de uma necessidade maior. Sim. E seria uma exceção máxima isso aí, ele voltar. Mas se ele não puder, por alguma razão, a empresa não poderá aplicar nenhuma sanção a esse empregado. Ele está em férias. Seria uma liberalidade do empregado poder voltar. Certo. Se ele não pode, por condições outras, a empresa não pode fazer nada contra ele. Muito bem. Agora o nosso telespectador disse o seguinte: minha esposa está grávida, vai ser as primeiras férias que ela vai tirar daqui a 2 meses, né? Então provavelmente chegou aí o prazo e ela vai tirar pela primeira vez as férias. Ela pode fazer um acordo com o patrão e tirar posteriormente junto com a licença maternidade, que vai ser daqui a 5 meses? Pode ter esse acordo? Esse acordo só será válido se daqui a 5 meses, como ele está citando, ainda estiver dentro do prazo do período concessivo, ou seja, daquele 1 ano após o período aquisitivo. Se ainda estiver nesse período, pode sim ser feito esse acordo para alterar o período das férias. Porém, se esse prazo, daqui a 5 meses, já tiver sido finalizado, esse acordo não será válido. Vai ser visto como ilegal, porque vai ter ultrapassado esse período da CLT e se a empresa fizer isso, ela vai acabar tendo o risco de pagar em dobro essas férias. Olha aí. Maxwell de Água Fria, eu tô agilizando aqui porque realmente são muitas perguntas, tá? Então a gente contempla mais gente. Maxwell de Água Fria pergunta: no caso das férias com comissão e horas extras, como é que esse valor é calculado? Ele diz que tem mais de 11 anos de carteira assinada. Para o caso do empregado que é remunerado com verbas variáveis, o cálculo das férias vai ser considerado como uma média dos últimos 12 meses de serviço. Ou seja, pega a comissão, pega as horas extras, faz uma média, se essa comissão e hora extra não for fixa, não tiver um valor exato, e chegando a essa média aritmética, vai aplicar para as férias. Tem algumas pessoas aqui falando sobre o período de férias, né? Quantos dias a pessoa tira essas férias? E tem gente dizendo, perguntando, se conta com os fins de semana e feriado nesse período. Conta, né, doutor? Se for 15 dias, digamos, de férias, vai contar sábados e domingos. Não dá pra pular, não dá pra ser só dia útil, né? Infelizmente. A única ressalva com relação a isso
é que as férias não podem começar num dia de sábado, domingo ou feriado. Certo. Tem que ser no mínimo 2 dias antes de um feriado, de um final de semana. Mas, infelizmente, realmente são dias corridos e vai pegar nesse período aí, final de semana, férias, feriado. Sim, sim. E às vezes são férias fracionadas, né? A pessoa pode tirar 15 dias, depois tira mais 15 dias. Existe algum prazo mínimo, por exemplo? Não sei como é que isso funciona. Existe um prazo mínimo para que essas férias sejam fracionadas, diluídas ao longo do ano? Sim. O empregado ele tem direito a gozar essas férias em até 3 vezes. Desde que o menor desses prazos, ou seja, um desses 3 períodos, tenha no mínimo 14 dias e os outros 2 têm que ter no mínimo, cada um, 5 dias cada. Certinho. Mais uma dúvida aqui, a Solange. Quem é prestador de órgão municipal tem direito a férias regulamentar ou não? Depende do regime, porque essa questão de vínculos com o município, ela tem algumas nuances específicas. Pode ser que ela tenha direito, pode ser que não tenha. Se ela tiver regida pela CLT, ela vai ter direito. Se ela for um terceirizado, sem um vínculo mais formal, ela não vai ter direito. Certo. Ainda falando, né, sobre esse assunto, o cálculo do valor dessas férias é padrão também, doutor? A regra é a seguinte, são 12 meses de férias, no caso, para se calcular as férias. Certo. Pega o valor da sua remuneração no momento em que for gozar as férias e vai ser esse valor a base para o cálculo de férias. Em caso de pessoas que recebem comissão, por tarefa ou por hora, isso vai ser feito uma média dos últimos 12 meses e aplicar. Mas a regra é basicamente essa, vai se considerar o valor que o empregado estaria recebendo no momento do gozo e não quando ele completou o período aquisitivo. Por exemplo, se eu completei o período aquisitivo há 6 meses, mas estou gozando só hoje, o valor das minhas férias vai ser calculado de acordo com a minha remuneração hoje. Certo. E é importante observar que as férias, elas têm como base a remuneração completa, não só o salário. Ou seja, adicional de insalubridade, periculosidade, hora extra, tudo vai ser considerado para fins de férias. Perfeito, então. Recebi aqui o advogado Dr. Daniel Rocha. Obrigada pela participação. Muitas dúvidas aqui respondidas. Até a próxima, viu, doutor? Obrigada. Até a próxima. Boa quarta-feira. Adorei, minha gente. Ó, um assunto extenso, né? Com muitas informações para você. Se perdeu algum detalhe, depois você corre lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Correio Oficial. Compartilha, inclusive, esse conteúdo com quem você conhece, tá? Vamos direto aqui